quero começar a história para a gente falando sobre as diferenças dos... Todo mundo aqui tem 2 filhos, né? E aí eu acho que tem um impacto, que é a paternidade em si, quando você tem o primeiro filho, né? E tem o segundo impacto, que é ser pai de 2, né? Que eu costumo dizer que é mais do que o dobro do trabalho, né? Quando você deixa um com a avó, tal, você fala, nossa, como é muito diferente, né? A demanda, né? Quando você tem 2 de uma vez. E eu não sei o Fábio, o Tomás, mas eu tive um impacto porque como o Giovanni tem autismo e a Samantha não, e nós estamos em 3 configurações diferentes aqui, né? Um tem 2 autistas, eu tenho um, você não tem nenhum. Eu tive como referência o Giovanni. E o desenvolvimento da Samantha, que era um desenvolvimento típico, me assustou. Porque o que eu conhecia era o quê? Era um menino autista, né? Então tinha o ponto da Samantha ser uma menina e ainda não ter autismo. Então eu lembro muito bem, um dia ela pegou um apito na mesa, desses que dão em festa de criança, tal, apito, e ela apitou e ela tinha uns 7, 8 meses de idade, mais ou menos. E eu dei uma travada, eu falei, o que aconteceu aqui? E eu agi como se ela tivesse sido, sei lá, incorporou um espírito e apitou, porque era um negócio sobrenatural para mim, porque o Giovanni estava com 2 anos e meio e nunca tinha feito isso, né? Então, eu tive vários impactos, assim, pela referência diferente, né? Como é que foi para vocês aí esse lance de primeira paternidade e a segunda, né? O segundo filho e esses impactos todos, essas emoções aí? No meu caso, foi reaprender também. Porque, primeiro, teve, logicamente, no nosso caso aqui, eu e minha esposa, a gente teve um impacto emocional novamente, né? Porque quando a gente teve o Fernandinho, desde o momento que ela engravidou, não tem jeito, né? Acredito que todos os pais, eles começam a, poxa, será que vai ter autismo? E começam a reviver aquilo de novo, né? Então, teve aquele impacto da chegada do diagnóstico novamente, mas o que traz mais medo para os familiares é o desconhecimento, né? Então, como a gente já tinha conhecimento, já tinha bons profissionais, já tinha um nível de suporte bom, né? Tudo foi mais fácil com o Fernandinho em termos de diagnóstico, de adaptação à nova vida, de encontrar terapias adequadas, que isso gera muito estresse no primeiro caso, né? Com o Guilherme, isso gerou muito, muito impacto familiar. Então, com o Fernandinho, isso foi bem mais tranquilo nesse sentido, né? O conhecimento traz esse alívio e é um agente de proteção do estresse, mas em maneiras de lidar com eles, a gente teve que reaprender também, porque no meu caso aqui, o Fernandinho é completamente diferente do Guilherme, apesar dos dois ter o mesmo diagnóstico e o mesmo nível de TEA, mas a maneira de lidar com eles, né? As preferências, os gostos, as brincadeiras são completamente distintos e especialmente na rotina, o Guilherme, ele sempre foi aquela criança que você não precisa buscar ele para ter a relação, né, pai-filho, né? Ele te busca toda hora, demanda atenção, demanda hiperatividade, atividade física, gosta, né, de esporte, então está sempre nos puxando, é aquela criança que você não descansa quando você está em casa, né? E o Fernandinho, ele é o contrário, o Fernandinho, ele tende mais a ficar na dele, tende mais a ficar quietinho no quarto dele, gosta, né, de ficar brincando com as coisinhas dele. Então, se você não faz esse movimento, você não tem ali oportunidades com seu filho, né? Então, como a gente tem uma tendência a ter um que demanda muita atenção e o outro que tem uma tendência maior a ficar mais quietinho, nós, enquanto pais, a gente precisa se organizar muito para conseguir dividir essa atenção para os dois e para criar oportunidades de ensino para ambos, né? Então, foi um momento que a gente precisou se adaptar justamente a isso, né? A segurar um pouquinho o ímpeto, né, do mais velho para poder ter atenção também para o mais novo, que não fazia tanto esse movimento de busca como o mais velho fazia, né? Com a Maia foi bem desafiador, assim, porque foi a primeira, né? Eu sempre gostei muito de criança, eu tinha um sonho de me tornar pai, pensava em me tornar pai, mas não tinha planejado. Então, nunca tinha lido, né, mais a respeito sobre isso. Então, fui pego de surpresa e foi bem complicado, assim, principalmente no comecinho, né, recém-nascida, e aí passei por aquilo, do medo de dar banho, de pegar no colo, me sentia muito despreparado mesmo para cuidar de um bebê. Mas beleza, né? Fiz,
de um jeito meio atrapalhado, assim, e vi que deu certo, e aí fui gostando, fui vendo que eu tinha jeito, né? Acho que a sociedade passa para a gente muito essa mensagem de que a gente é incompetente, né, para cuidar de uma criança, que a gente é bruto, que a gente não sabe pegar e tudo mais. Então, acho que isso pesou muito para mim, mas fui me envolvendo cada vez mais e ficando mais confiante. Isso com a Maia. E aí, depois que ela... Eu acho que o primeiro ano foi o mais complicado, assim, né? Porque recém-nascido, não conversa, não se comunica, chora, ela teve refluxo, então foi bem desafiador. Mas depois desse primeiro ano começou a ficar cada vez mais prazeroso, e eu falo que ela tem 11 anos hoje em dia, e eu sinto que a cada fase, né, cada tempo que passa, fica melhor, fica mais gostoso. Então agora a gente já sai para almoçar, jantar juntos. Ela não comia nada no começo, agora tá comilona. Então a gente consegue ir para restaurante, sabe? Então assim dá muito mais gostoso. E com a Helena, como eu já tinha tido essa experiência com a Maia, foi bem mais tranquilo. Então não me sentia despreparado para cuidar de um recém-nascido, não tinha medo de pegar no colo, não tinha medo de dar banho. E também, com relação a ela, acho que o primeiro ano foi o mais desafiador, por ser recém-nascido, acho que é muito complicado, mas depois também foi ficando cada vez mais gostoso. O fato de ter uma irmã, para mim, acho que ajuda muito. Eu lembro que com a Maia eu sempre dava banho nela, me molhava inteiro, e pô, era uma trabalheira para poder dar banho, mas depois que a Helena chegou, eu dei banho nela só no comecinho, quando ela era recém-nascida, por exemplo. Depois de um tempo, a Maia assumiu esse papel, e aí até hoje eu coloco as duas no banho, é um momento que elas adoram, e aí a Maia, agora a Helena já está conseguindo tomar banho sozinha, mas até pouco tempo atrás a Maia que lavava o cabelinho dela, e elas aproveitavam para brincar. Eu acho que tem também um ponto legal que funciona meio como uma comunidade, né? Então eu converso com a Maia, explico para ela porque tem que fazer alguma coisa e a Maia acaba repassando para a Helena, né? Com a Maia é mais fácil de explicar porque ela é mais velha e aí a Helena acaba copiando a Maia, né? Ela se espelha muito na Maia, então fica mais fácil de ensinar, de pedir para ajudar, por exemplo, em casa. Então, na minha experiência, ter uma segunda filha foi mais fácil e hoje em dia até me ajuda, porque a Maia antes ela queria muito brincar comigo, queria muita atenção toda hora, e agora tem vários momentos que eu me pego meio obsoleto com as duas, porque elas vão brincar, esquecem de mim, e eu fico lá, eu tenho que pedir para elas me incluírem na brincadeira, porque estão brincando sozinhas, estão lá no universo delas brincando de boneca e tudo mais. Então, para mim está sendo, né, uma experiência muito legal e em algum aspecto mais fácil, né, ter duas menininhas para poder cuidar, porque uma acaba cuidando da outra e me ajudando nessa tarefa. Muito legal, Tomás. Você falou num ponto interessante, que é dessa colaboração e interação aí de dois irmãos, né? Queria saber de você, Fábio, ter dois mais ajuda ou mais atrapalha, né? Queria saber como é que é, um piora o outro, um ajuda o outro, é um misto, como é que é lá na sua casa? Rapaz, é um pouco de tudo, né? Porque um aprende com o outro, né? E eles, logicamente, vão aprender coisas boas e coisas ruins, né? Então, além, lógico, daquela... Isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? Tá, mas e tem aquela coisa de irmão, de um implicar com o outro? Tem aquele ciúminho? Tem, né? Ambos querem atenção em algum momento, querem a mesma coisa, né? O mais velho implica um pouquinho com o mais novo. Mas enriquece muito você ter um ambiente social na sua casa, né? Porque a criança que ela não tem um ambiente social, a gente viu isso, né? O impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças, né? A criança que ela não tem um par, que ela não tem colegas, né? Ela não tem, ela é privada de um grande ambiente de aprendizagem que é o ambiente social, né? Então, quando você tem isso em casa, acontece isso que o Tomás acabou de falar, né? Poxa, as duas, elas estão lá aprendendo uma série de coisas uma com a outra, brincando, fantasiando, né? Num ambiente totalmente natural, não planejado, lúdico, divertido para elas, né?
E isso acontece aqui em casa também, né? Então, acontece a aprendizagem tanto de comportamentos que a gente não gostaria que acontecesse, né? O mais novo vê o mais velho aprontando, daqui a pouco vai lá e passa a copiar aquele comportamento, mas também no dia a dia ajuda muito no desenvolvimento, né? Essa interação entre eles, né? Tanto planejada, e a gente usa aí muito isso para ensino de habilidades mesmo, até no ambiente terapêutico, né? Quando o nosso assistente terapêutico vem em casa, né? A gente planeja brincadeiras com os dois, né? Quanto principalmente no ambiente natural mesmo. Eu, enquanto pai, levo para a piscina, né? Estou na piscina com os dois, estou brincando com os dois. Estamos tendo oportunidades de ensino. Quando a gente passeia também, um aspecto que a gente precisava muito ensinar, né, para o mais velho, que é a questão de aguardar, de conseguir trocar turnos, esperar a vez dele, dividir, comportamento empático, né? Tendo um irmão em casa, isso acontece naturalmente, porque vai ter uma outra criança ali também demandando atenção, também querendo o mesmo biscoito que ele está comendo, também querendo assistir televisão. Então, naturalmente, nós vamos tendo várias oportunidades diárias de ensinar para ele esses comportamentos que talvez se ele estivesse sozinho em casa, a gente não teria que planejar, teria que buscar em outras pessoas, né? Então, é um ambiente muito rico para o ensino, né? Você não precisa simular nada da sociedade, né? Tá lá os dois, a demanda existe, acontecendo, né? A todo momento, e a gente, enquanto adultos, vai buscando ali, né? E vai aflorando necessidades, porque quando chegou o mais novo, ele foi crescendo e foi buscando o espaço dele na casa, a gente começou a perceber alguns comportamentos do mais velho e alguns déficits do mais velho que a gente não percebia. Porque talvez acontecesse só na escola, talvez acontecesse, né, uma vez no aniversário, uma vez no parquinho, mas no dia a dia isso fica mais gritante. A gente percebe, opa, o Gui está precisando aprender a esperar um pouquinho. Opa, o Gui está precisando aprender a oferecer um biscoitinho para o irmão, a dividir a televisão com ele. Então, são coisas que a gente vai percebendo no dia a dia, porque a família, né, essa organização familiar nos permite isso, né? Só muda o endereço mesmo, né? É tudo igual, né? Lá em casa também acontece de tudo isso. Agora, na adolescência, né, eu sinto que tem uma competição maior, tem uma implicância maior um com o outro, né? Eu não falo até nada para a Samantha, né? Mas ela acaba ajudando o Giovanni a mostrar para ele as dificuldades do mundo lá fora, né? O mundo lá fora não é bonzinho, não é adaptado, não é inclusivo, não é nada disso. Então, quando ela exige muito do Giovanni, né? Ela briga pelas coisas, e ela briga de igual para igual com ele, e tá certo, né? E para ele nem sempre é fácil lidar com essa situação por conta do autismo, das questões sociais que ele tem, principalmente, e tudo mais. Só que eu fico quieto ali, né? Repreendo na hora que tem que repreender e tal, mas aqui dentro eu falo assim, olha, que bom que isso está acontecendo, porque isso treina o Giovanni, de certa forma, para o mundo, né? Porque o mundo não vai lidar com ele de uma maneira, né, toda compreensiva e amorosa, né? E a Samantha não estando nessa fase, né, numa fase de realmente não querer compreender nada, de brigar e tal, acaba sendo bom indiretamente no fim das contas, né? O autismo eu acho que tem um desafio bem grande ali, porque acho que o Fábio vai concordar comigo, emocionalmente é muito difícil, né? Porque muitas vezes você tem ali, quando você está falando do diagnóstico precoce, uma criança que não te devolve um feedback emocional ali, né? Não te dá aquele retorno que você espera, tal. E emocionalmente você quer que o seu filho fale eu te amo, que o seu filho te chame de papai e tudo mais, e muitas vezes isso não acontece, e é uma frustração muito grande, né? Esse é um problema latente, né, Tomás? O homem não tomar para si a responsabilidade da paternidade e achar que ele pode sim virar as costas, sair e que o filho é só da mãe, né? É muito louco, cara, mas eu não sei exatamente por que isso acontece, mas tem uma pessoa que eu conheci um tempo atrás no evento, ela falou para mim que ela sentia que o marido dela não se envolvia muito porque ele tinha vergonha, né? Ela falou, ele assistiu até a sua entrevista com o Mion
E aí ele falou para mim, falou, tá vendo, ó, o Mion também não quis ir atrás de tratamento, ele não quis ter diagnóstico, né, e ela falou que o marido não queria que ela contasse que estava levando o filho para fazer tratamento e tudo mais, então ela sentia que no caso dele era vergonha, né, mas eu acredito que em muitos é por conta dessa facilidade mesmo que existe, né, hoje em dia, né, sempre existiu, eu acho que hoje em dia tem uma pressão maior para os pais participarem, mas eu vejo que ainda é muito fácil, a sociedade ainda aceita, pega leve, passa pano para o pai que abandona, ou que não se envolve de verdade com os cuidados, né? Então, mas acredito que também pode ter um peso da falta de informação, né? E é nisso que a gente tenta atuar no Papo de Pai. A gente tem uma parceria com a Genial, e eles têm uma produção muito grande de conteúdos sobre autismo, que é muito legal. Então, eles publicam os conteúdos no portal do Papo de Pai. Então, a gente tem bastante informação lá, né? E eu acredito que esse grande volume de informações vai ajudar, né, para que os pais se sintam mais confiantes, mais amparados, para poder enfrentar isso. Eu ouço vocês falando, até desconfortável para mim. Eu falo, poxa, com as minhas filhas é tão tranquilo, né? O mundo é todo preparado para isso, não tem dificuldade, né, nenhuma de adaptação para colocar em escola, e eu vejo a barra que vocês enfrentam. Acho muito legal, né, que tenha homens como vocês que vão, e acho que tem cada vez mais, mas o que eu consigo fazer, enfim, e me anima muito a ter essa diversidade de conteúdo no Papo de Pai para poder ajudar de alguma forma. Não sei se isso realmente ajuda, mas acredito que sim. Até seria legal ouvir de vocês dificuldade que vocês enfrentaram, onde vocês buscam conteúdo, como que funciona isso, porque mesmo eu tendo acompanhado alguns casos, para mim é um universo muito desconhecido, assim, porque não é a minha realidade, né? Fábio, como é que é para você? Não, ele explicou muito bem, o Tomás. Acho que a gente precisa começar a separar um pouquinho as coisas, especialmente falando dos pais no espectro autista, né? A gente precisa primeiro entender e não relativizar, logicamente, né? Que a gente tem, em grande parte, mães que continuam levando os filhos sozinhos para as terapias, para as intervenções, muitos pais que abandonaram os lares, falta de apoio, né? Da sociedade como um todo para essas mães, índices de depressão, de ansiedade, estresse altíssimos, né? Então, a gente não pode relativizar isso, né? Mas a gente também precisa entender que os pais também precisam de apoio, né? Então, aqueles pais que optaram por ficar, primeiro a gente precisa entender a questão como mais a fundo, porque só o julgamento não nos ajuda. Ah, sim, o cenário é esse, e realmente a gente sente uma grande vontade de julgar alguns pais, porque é tanta coisa que a gente vê acontecendo, né? Aqui na clínica a gente vê realidades assim que, nossa, é difícil você guardar uma opinião para você. Mas em termos gerais, né? A gente tem pouco a fazer quando a gente só julga. A gente precisa tentar entender o que acontece para diminuir o índice, né, desses pais que abandonam os lares, né, para diminuir esse índice ao longo do tempo, e principalmente aqueles que ficaram, né, esses pais, né, que sou eu, o pai, e tantos outros, né, e isso vem mudando gradativamente. Desde que eu comecei até agora, eu chego na clínica, o retrato da minha clínica de 10 anos atrás e de agora é outro, né? Hoje a gente tem mais pais participando ativamente, pais que se envolvem muito na intervenção com os filhos, que levam para lá, para cá, que estão dispostos a ajudar. Esses pais, eles precisam de ajuda, precisam de apoio. Então, eu acho que a informação e o apoio para os pais é algo que a gente não tocou nesse ponto ainda, porque geralmente quando a gente fala um pouquinho sobre a paternidade atípica, né, a gente sempre fica com esse receio de relativizar uma dor que é maior realmente, que é das mães, né, que estão lutando em grande parte sozinhas, né? Mas ao olhar para uma luta não impede a outra, né? Então, olhando para os pais, esses pais eles precisam de apoio, eles precisam de informação, eles precisam de troca, grupos de pais mesmo, né? Sentar com outros pais, conversar,
né, trocar informação. Um pai que está recebendo o diagnóstico hoje, receber um apoio de um pai que já está há mais tempo nessa, né? Poder ter momentos ali de lazer na sua rotina, e o quanto isso, para quem tem filhos com TEA, é difícil, né? Então, assim, eu poderia listar aqui umas 50 coisas que eu abri mão desde o diagnóstico, que talvez eu não precisasse ter aberto se a gente tivesse um caminho típico, por exemplo, né? Porque é uma vida de escolhas, né? É uma vida que a gente, logicamente, não ser pai não é nada mais do que a nossa própria obrigação, né? De seguir ali com seu filho, mas isso não torna a tarefa mais fácil, né? É uma tarefa que precisa de empenho, que precisa de dedicação, que precisa de equilíbrio, e quando a coisa sai muito das expectativas, que é o caso de ter uma criança com um diagnóstico de TEA na família, esse pai precisa de apoio, esse pai precisa ter essa rede de apoio, precisa ter muitas vezes acompanhamento psicológico, né? Muitas vezes o melhor para o filho é esse pai estar em tratamento, em acompanhamento psicológico, que é ali que ele vai rever essas expectativas que a gente estava conversando agora, que o Paiva trouxe. Poxa, mas meu filho não diz que me ama, meu filho não joga bola comigo, eu não consigo levar meu filho para ver o jogo do meu time, eu não consigo andar de skate com meu filho. Então, os pais, eles têm que quebrar esse mundo ideal que eles criaram. E, às vezes, sozinho, aí vem uma questão cultural, uma questão, talvez, também, né, da masculinidade, né, que é de guardar as informações, não compartilhar essas dores, e aí sozinho é muito mais difícil de você reorganizar isso, né? Então, esse apoio, ele passa sendo, ao meu ver, o grande centro de proteção. Os pais encontrarem informação de qualidade, e aí entra todo esse trabalho tão importante, né? Como o que o Tomás citou, que é, poxa, a gente vai onde para encontrar informação hoje? Para a internet, né? A gente vai para a internet, e aí ali é onde geralmente a gente vai buscar esse conhecimento que vai nortear as nossas ações. Então, conhecimento de qualidade e apoio ao longo do dia. Então, hoje, quando uma criança recebe o diagnóstico da nossa clínica, a gente não olha mais só para a criança. A gente olha já para esse pai, para essa mãe, chama para conversar, o casal chama para conversar separado, para entender individualmente, encaminha para um núcleo de apoio familiar, né, para reorganizar essa família, ajudar nessas mudanças que são importantes, né? É muito comum os familiares precisarem se reorganizar depois do diagnóstico, né? Isso é muito comum e isso gera bastante impacto também se não for bem planejado. Então, aqui no nosso caso, eu era concursado federal, abandonei o meu concurso, minha esposa era concursada, abandonou o concurso dela, a gente precisou, eu moro distante da minha família, a gente precisa se reorganizar, porque na minha cabeça, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha uma meta que era, olha, 2 vezes por ano eu vou no Rio Grande do Sul visitar meus pais e meus irmãos. Então, eu tinha isso assim, quando eu casei com a minha esposa, eu falei, 2 vezes por ano eu vou. Depois do diagnóstico, isso precisou mudar, né? Então, a gente vai abrindo mão de algumas coisas, mas é uma reorganização que é necessária, que todo mundo faz ao longo da vida. Mas como, às vezes, né, ela vem de uma maneira um pouco mais forte por conta do diagnóstico, é natural a gente precisar de algum suporte em alguns momentos. E aí a gente pode ter suporte com outros pais, em grupos de apoio, com amigos e familiares de uma maneira informal, e em alguns casos ajuda profissional. Mas é importante ter essa rede de apoio para que a gente possa ver o aspecto positivo da paternidade, né? Eu acho que isso é importante, não sei se o Paiva deixou essas perguntas mais para o final, ou se eu emendo aqui, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a paternidade atípica no sentido positivo. Poxa, você vai continuar tendo tempo com seu filho, você vai continuar ensinando habilidades para ele, você vai continuar sendo o norte do seu filho, você vai deixar um legado para ele. Então, assim, a paternidade continua ali, né? Os gostos, né? Os prazeres da paternidade continuam ali, né? Hoje você não pode levar seu filho para assistir um jogo, mas você pode jogar bola com seu filho, né? E pode ser que você planejando, se isso é importante para você, em algum momento você leve ele para assistir um jogo, né? Então, eu acho que é muito essa saída, né, de expectativas para a gente poder construir uma vida de equilíbrio, de bem-estar e começar a olhar para os pontos positivos, e que tem muitos, muitos, muitos mesmo. Acho que você foi cirúrgico aí nas suas palavras, Fábio. Você falou pontos muito importantes, né? Dessa necessidade da rede de apoio. Isso muda tudo, né? Um casal, talvez sem uma rede de apoio, a chance do pai abandonar também é muito maior, porque o peso está muito maior ali entre os dois, né?
No fim, a mulher hoje ela é muito mais adaptável, mais forte, vamos reconhecer isso, né? Mas em vez disso ser um benefício, isso é um peso para elas, né? Porque acaba que fica fácil do homem abandonar e aí a mulher, não, ela é forte, ela é adaptável, ela que cuide, né? Então, é uma faca de dois gumes nessa história, mas a gente tem que reconhecer, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente traça quando a gente, planejando ou não, né? A gente consegue saber com antecipação que a gente vai ser pai, né? Felizmente, né? A mãe não consegue, porque a mãe se torna mãe no dia que sabe que está grávida, né? E eu senti mesmo a paternidade quando eu peguei o Giovanni no colo mesmo e tudo mais, né? Por mais que você acompanhe gravidez e tal. Mas você traça na sua vida uma linha, né? Só que a vida vem e não é uma linha, né? Vem aqui tudo altos e baixos e tudo que você planejou, né? Eu lembro que na época da suspeita, ainda antes do diagnóstico de Giovanni, eu li um texto que falava, poxa, você planejou uma viagem para a praia e de repente tem um desvio no meio do caminho e você vai para a montanha. Você tem que se adaptar, né? Você vai ter que tentar, sei lá, usar todas as roupas, as toalhas que era para secar, vai virar uma blusa, aquele baldinho que você ia brincar na areia, você vai ter que brincar na lama, talvez. Enfim, vai ter que se adaptar, né? Você vai ter que fazer aí do limão a limonada. Então, isso é muito interessante, né, Fábio? Isso que você falou do lado positivo da paternidade, seja típica ou atípica, você tem que se adaptar e fazer com que aquilo seja prazeroso, né? Fazer com que aquilo que você viva o momento. Eu sempre digo que a primeira lição que o Giovanni me ensinou foi: seja feliz hoje, não agende felicidade. Eu não canso de repetir isso, né? Se eu falasse, eu vou ser feliz quando meu filho entrar na faculdade, ou quando meu filho falar, ou quando meu filho aprender a amarrar o cadarço do sapato, ou quando eu tiver aquela casa, aquele carro, aquela moto. Não agenda a felicidade. Seja feliz hoje com o que você tem hoje, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã, né? Nós estamos gravando aqui hoje, quando estiver no ar, será que eu estou vivo? Não sei, né? Então, isso foi esse lance de não deixar de sonhar, não deixar de fazer planos, mas viver o momento, né? Acho que isso é muito importante. Tomás, não sei como é que é aí na comunidade, se você tem algumas demandas de pais de autistas, ou de pais de pessoas com outros tipos de deficiência. Enfim, como é que é isso hoje na comunidade, já que você está colocando mais conteúdo, né? E aí você perguntou, isso ajuda? Lógico que ajuda, viu, Tomás? Não tenha dúvida disso em nenhum momento. Eu acho que é só a informação que vai conseguir transformar, né? Não é à toa que o tema do Dia Mundial do Autismo desse ano é mais informação, menos preconceito. Então, sem dúvida nenhuma ajuda. Mas como é que é? Fala um pouco mais para a gente aí da comunidade, pensando assim, nesse aspecto de pais atípicos, que eu não sei nem se eles têm normalmente liberdade para se abrir em relação a isso e tudo mais. Tem sim. A gente está para criar um grupo para poder facilitar essa organização mais segmentada, né, dos pais que têm crianças autistas, ou enfim, quem é cuidador de crianças autistas. Ainda não fizemos, mas a gente vê bastante interação. Sempre que a gente coloca matéria, que a gente coloca algum conteúdo sobre isso, tem bastante interação. Eu lembro que a primeira vez que eu publiquei alguma coisa sobre autismo, foi uma enfermeira que faz muito tempo, comecei no Papo de Pai, eu vi um texto dela, achei muito legal, e aí fui conhecer a história. Ela tem um filho autista, ele já era quase adolescente na época, e ela tinha um blog, e contava, né, todos os desafios que ela tinha enfrentado. Ela criou algumas atividades, ela, enfim, se especializou nisso. Eu achei interessante, e aí convidei ela para publicar um conteúdo do Papo de Pai, sem a menor expectativa. Eu achava que não despertaria muito interesse, né, na minha cabeça, enfim, na minha visão turva, né, por não estar... Na época eu não tinha nenhum contato com alguém que fosse cuidador de uma criança autista, e eu lembro que foi um dos artigos mais lidos no mês. Fiquei surpreso, falei, caramba, não imaginava que ia despertar tanto interesse. E aí eu fui olhando mais para isso e vendo, né, e percebendo cada vez mais que existe, sim, muito interesse, né? Tem muita gente que passa por isso, tem muita gente que, às vezes, o filho não tem autismo, mas por algum atraso no desenvolvimento, a pessoa já começa a suspeitar, e já começa a querer entender mais sobre o assunto. Então, e até hoje isso se mantém, né? Acho que é até uma tendência de crescimento,
né, o interesse por esse tipo de conteúdo. Então, no grupo que eu percebo é que tem bastante gente interessada, bastante gente que interage, que tem dúvida, né? E em breve a gente vai ter esse grupo para poder reunir essa galera que tem interesse, para poder trocar, que eu também acho que é uma coisa importante, não só para pais de crianças autistas, né? Para mim, que sou pai de crianças típicas, é muito importante ter com quem falar sobre criação, é muito legal, principalmente quando é outro homem, né? Que essas experiências são mais parecidas. Então, essa é a minha visão. E aí, enfim, agora estou conhecendo cada vez mais iniciativas nessa área. A sua revista eu acho algo muito bacana, tem outras também, tem aplicativo, então eu fico contente que existam cada vez mais iniciativas, conteúdo, grupos de apoio para que esses pais possam ter uma vida mais tranquila, né? Porque eu imagino, e pelo que eu acompanhei, é bem desafiador. O mundo não está preparado para isso, né? Nem para a gente que é pai típico está, né? As mães que têm que abandonar o emprego, porque geralmente ganha menos, então acaba ficando para elas essa parte do cuidado. Acho que o mundo tá mudando ainda para a gente, que é homem, poder assumir mais, né, a responsabilidade por cuidar das crianças. E com relação às crianças atípicas, eu vejo que o desafio, que as mudanças são ainda maiores, né? Não, é super verdade, Tomás. Homens assumam as suas responsabilidades, né? Sejam machos como as mulheres que assumem as responsabilidades até o fim, né? Eu acho que tem que parar um pouco com essa visão de que o homem tem uma responsabilidade opcional, né? Isso que parece. Tomás, fico muito feliz de você engajar nesse tema, porque quem cria filhos típicos também é importante criar filhos preparados para não ter preconceito, para não ter capacitismo, enfim, para poder lidar numa sociedade mais inclusiva, né? Acho que uma coisa que precisa mudar, ser normalizada, é a gente pesquisar, né? A gente que é homem para a gente é muito comum e está muito claro na nossa cabeça que se a gente quer ficar bom em algo, a gente precisa pesquisar, estudar e praticar, né? Então eu vejo muitos homens se empenhando e mergulhando em investimento para poder aprender a lidar melhor com dinheiro e mergulhando de cabeça em empreendedorismo, liderança para poder ficar melhor como empresário. E para a gente que quer se tornar um bom pai, né, assim, e a gente tem que se tornar um bom pai, a gente precisa se aprofundar e pesquisar sobre cuidado, né? E aí a gente vai ter que aprender a se comunicar melhor, a gente vai ter que aprender sobre os desafios que são comuns em cada faixa etária, né? Então, a criança recém-nascida tem uma série de desafios, depois vem outros. A Maia está entrando na adolescência, então já estou me preparando bastante para isso, converso muito com ela, falo que você vai sofrer mudanças, né? Tem mudanças hormonais, o seu corpo vai mudar, e é uma fase que as crianças, em geral, elas se afastam dos pais, né? Fica um pouco rebelde e começa a ouvir mais os amigos. Então, é o desafio que eu estou enfrentando agora. Os da Helena eu já passei muito com a Maia, então é mais tranquilo. Mas também requer esforço, requer empenho, pesquisa, prática, né? E então não só com as crianças atípicas, mesmo com as crianças típicas, eu acho que a gente precisa ter isso em mente, que para a gente se tornar um bom cuidador, a gente precisa pesquisar, mergulhar de cabeça, né? Eu vejo muitos pais achando que não, eu sou pai, eu vou fazer o que meus pais fizeram e vai dar certo, né? E aí acabam criando os filhos com uso de violência, seja física, seja verbal, ameaça, que é o que os nossos pais em geral fizeram, e tem estudos e mais estudos que comprovam que não é a forma mais eficiente, né, que causa uma série de traumas. Mas eu falo, até um texto que publiquei recentemente, eu falo que quem defende a criação com violência, né, isso não resiste a uma busca no Google. Mas tem uma galera, toda vez que a gente fala sobre isso, é um rebuliço. Tem muita discussão, as pessoas não querem fazer essa busca, né? Então, acho que é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Se a gente tem filho, seja típico ou típico, a gente precisa dar um Google, pesquisar, buscar se informar, buscar grupo de apoio, porque isso faz toda a diferença. Não, super, super verdade. E hoje, né, eu sinto uma certa mudança já, né? Hoje o público, por exemplo, ali na revista Autismo, a audiência é em torno de 13% de homens, 87% mulheres.
E eu acredito que isso acaba se refletindo em muitas das comunidades ligadas ao autismo. Isso foi muito menor antes, tá? Eu sou do tempo que isso era de 3 a 5%, então isso já mudou muito, mas esse muito ainda tem um abismo entre homens e mulheres ali. O Fábio deve perceber isso também nos cursos e tudo mais. Eu vou em evento, seja presencial ou online, os homens são sempre minoria ali, está em torno aí 10, 13%, fica nessa faixa aí, né? Então eu acho que os homens têm que participar mais, né? Gente, olha, a gente podia ficar conversando aqui até amanhã. Até amanhã a gente teria assunto, teria aí um papo para a gente desenvolver, mas a gente tem o nosso tempo aqui, o pessoal quer ver mais palestras, enfim, está aí no evento. Eu queria dar aí um minutinho para todo mundo dar uma mensagem final. O que vocês querem dizer? Fábio, você começa aí, puxa aí a fila do encerramento? Beleza, agradecer primeiro a vocês, parabéns aí pelo evento, um abraço para todos que estão acompanhando. Acho que a mensagem final é muito próximo do que você trouxe, Paiva, a questão do conceito de felicidade. Felicidade e paternidade atípica caminham juntos. E isso muitas vezes é questionado quando você recebe um diagnóstico, né? Os pais começam a questionar e acabam começando a olhar somente para os desafios, que tem sim muitos desafios, né? Mas se eu perguntar para o Tomás, né, o que deixa ele feliz enquanto pai, provavelmente ele vai dizer, poxa, eu gosto de brincar com as minhas filhas, eu gosto de ensinar para elas, eu gosto de mostrar alternativas, eu gosto de sentar fazer as coisas, eu gosto de ver elas aprendendo aquilo que eu ensinei, isso me deixa feliz, né? O que muda, né, numa paternidade atípica, né? Você vai ser feliz da mesma forma, você vai ensinar o seu filho, você vai ter tempo para brincar com ele. Então, você não questionar que não só é possível, como é muito viável, né, você ser feliz sendo um pai típico ou um pai atípico. Vai depender dessa sua capacidade de se adaptar, né, que é necessário, e também do que você vai construindo no seu dia a dia, né? Principalmente, aqui aí é o grande marca que eu gostaria de deixar, né, para os pais que estão nos assistindo aqui, principalmente, primeiro, assumir a responsabilidade mesmo, acho que é a palavra que fica aí, né, do nosso papo hoje, assumir a responsabilidade, isso vai levar a buscar conhecimento, buscar rede de apoio, manejar a rotina para ter mais tempo para os filhos, né, entender que isso é a nossa responsabilidade, né, e segundo, que a gente consiga, neste dia a dia, não ficar focando só nos desafios, e sim focar, né, no que nos deixa feliz no desenvolvimento dos meus filhos. O que me deixa feliz, né? E é isso que vai motivando os nossos ganhos, né? Porque isso vai potencializando mais tempo, a gente vai pegando o gostinho de comemorar pequenos avanços, pegando o gostinho, né, de ver que a criança está desenvolvendo algum aspecto que antes ela não desenvolvia. E se a gente não faz esse movimento, infelizmente acontece o que acontece em muitas famílias, que você começa a sentir vergonha, como o Tomás citou, sentir vergonha de sair, porque o seu filho não vai se comportar como as outras crianças, os outros pais vão olhar de uma maneira diferente, aí você começa a fazer o sentido inverso disso. Você deixa de gostar de ver o desenvolvimento do seu filho e suas atipicidades, né, que é totalmente diferente de ter um desenvolvimento normalizado, não é isso que a gente deseja, é aceitar as atipicidades, né, e comemorar os ganhos que ele vai ter. E se você não segue esse caminho, você começa a fazer o sentido inverso, começa a sentir vergonha e cada vez mais vai ficando num isolamento social, e isso tem um impacto emocional muito grande, não só para a criança, mas para os pais. Então, acho que essa que é a reflexão final, um prazer estar com vocês aqui, e vamos que vamos puxar mais pais aí para o nosso lado, esses 10% vão virar 20%, pai. Boa, Fábio. Na sua fala, eu lembrei daquela animação curta da Disney, que tem no Disney Plus, acho que no YouTube você acha também, que chama Flutuar em português, em inglês é Float, e que foi um pai de autista que fez na Disney esse curta e que fala muito disso, né? Dessa vergonha até num certo momento ali do filho exposto ali. Tomás, sua mensagem final, senão eu fico falando aqui até amanhã. Pô, eu quero muito agradecer mesmo e me colocar à disposição, colocar o Papo de Pai à disposição.
a missão do Papo de Pai é realmente empoderar os homens e chamá-los para se tornarem melhores cuidadores, né, para a gente transformar o cuidado num território masculino, né, para que seja cada vez mais comum e corriqueiro a gente falar sobre cuidado, então a gente trocar experiência sobre os nossos filhos, sobre criação, isso é o nosso compromisso. E apoiar os pais de crianças autistas, né, atípicas, está dentro disso. Então, a gente já tem um volume de conteúdos bem legal, sendo criados com frequência lá para o Papo de Pai, mas a gente quer mais, né? Eu quero muito que esses 10% virem 20%, virem 30%, e que os pais se engajem cada vez mais e se tornem protagonistas, né, da criação dos seus filhos, sejam eles típicos ou atípicos. Então, tudo que a gente puder fazer para poder contribuir com isso, a gente vai fazer, tá? Então, realmente, o Papo de Pai está à disposição. Quem tiver sugestão pode mandar. Vocês dois, enfim, quem estiver assistindo, se tiver alguma ideia, quiser propor algum tipo de parceria, a gente está disponível e super interessados para a gente também se engajar cada vez mais nessa luta.